eu recebo o Paulo Donizete, editor-chefe da Rede Brasil Atual. Inclusive, Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, esse aplicativo de streaming também é para fortalecer todas as nossas formas de mídia aqui, né? Então, você ajudando, é claro, nesse catarse.me/TVT, nesse financiamento coletivo, você ajuda esse projeto de democratização da comunicação, que é tão importante, ainda mais num ano como esse de 2022. Paulo, como você está? Tudo bem? Tudo bem, Thalita. Um abração para todos aí que estão nos ouvindo e assistindo. Legal. Paulo, vamos comentar então destaques da Rede Brasil Atual hoje. Começando por, deixa eu ver, vamos falar sobre Barroso, né? Já falei um pouquinho com o Miguel Stedley sobre essa fala de Luiz Roberto Barroso, que é atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E ele deu essa declaração dizendo que Dilma foi empichada por conta de perda de apoio político e não por conta das pedaladas fiscais. E daí é claro que essa hashtag, né, do foi golpe subiu nas redes. Por que isso? Essa defesa de que a gente sofreu um golpe em 2016 já vem sendo feita há muito tempo. Mas quando um ministro da Suprema Corte diz algo como isso, é claro que enfatiza essa questão da gente ter sofrido um golpe em 2016. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Thalita, é mais uma vez, né, que algum ministro da Suprema Corte brasileira admite que não houve uma razão técnica, não houve um crime, né, por parte da presidenta Dilma que justificasse um processo de impeachment, né? O ministro Barroso já falou mais de uma vez sobre isso, o Gilmar Mendes já falou sobre isso, né? No entanto, o processo da presidenta que foi encaminhado ao STF para anular o processo de impeachment ficou parado na mesa do ministro Alexandre de Moraes durante muito tempo e, quando ninguém mais estava prestando atenção, ele arquivou o processo e, enfim, fica cada vez mais evidenciado que, mais do que um golpe parlamentar, né, para tirar uma presidenta eleita legitimamente, né, o processo de impeachment foi um golpe também do qual participaram as instituições, né, Ministério Público, participaram o Supremo Tribunal Federal ao se omitir diante de um abuso de um poder legislativo que quis, na verdade, substituir a presidenta pelo seu vice, que conduziria o país a um outro programa de governo, não o programa que foi eleito nas urnas. É triste saber disso, é preocupante saber disso, porque o STF, apesar de ter sido uma trincheira de combate aos abusos aí do bolsonarismo, do governo Bolsonaro, deu uma manifestação, mais uma manifestação de que atua politicamente também, né, fora do seu papel principal, primordial, que é o zelo à Constituição brasileira. Então fica aí um recado preocupante, mais preocupante do que qualquer outra coisa, já que não se pode voltar atrás na história, se pode prestar atenção na história que a gente pode escrever daqui para frente. Uma segunda reportagem de destaque hoje da RBA é sobre o discurso ontem de Bolsonaro na abertura do ano legislativo, ali na Câmara dos Deputados, né? Qual a sua avaliação e o que você traz como destaque desse discurso, Paulo? O Bolsonaro entra no último ano legislativo dessa legislatura e desse mandato dele da mesma forma que ele entrou, né? Mentindo e sem nenhum projeto para apresentar, nenhum projeto para celebrar, nenhum dado concreto, efetivo, de positivo para ser comemorado ou para trazer alguma expectativa de que vai ser apresentado ao longo deste ano, né? Quando o presidente fala em que dedicou as ações do governo a salvar vidas e a criar empregos durante a pandemia, por si só ele já causa uma indignação geral, né? Porque não só não foram criados bons empregos,
ao contrário, se tivesse bons empregos sendo criados, o governo abriria seu discurso comemorando esse feito, já que é a criação de empregos de qualidade e bem remunerados é que faz com que a roda da economia gire, né? Ele não teve isso para comemorar e, pior, não trouxe nada. Não vamos apresentar nenhum projeto. É isso, não vamos apresentar. No tocante ao emprego, não temos nada a apresentar dos últimos 3 anos, nem para o próximo ano. E também não houve nenhum esforço, ao contrário, o governo atrapalhou, né, a proteção das vidas das pessoas, né? São 625 mil mortes pela pandemia, são mais de 25 milhões de pessoas infectadas, algumas delas mais de uma vez, algumas delas que vão ficar com sequelas para o resto da vida, ou por muito tempo ainda, né? Tanto na parte funcional do seu organismo, questão renal, questão hepática, questão gástrica, questão respiratória e até questão mental. Então, é uma tragédia muito grande que o governo chegue no seu último ano de mandato sem ter nada a apresentar e se apresente mais uma vez mentindo, com o objetivo claro de falar com o seu público, seu eleitorado, digamos assim, que ainda existe diante da tamanha desinformação que ainda corre solta na sociedade brasileira, seja por meio da imprensa comercial, seja por meio das redes sociais, que é por onde eles mais se comunicam, que é por onde eles mais promovem as mentiras que fazem desse governo uma farsa, né? Sim. Ô Paulo, para finalizar, como que você avalia essa postura de Jair Bolsonaro nesse começo de ano? De falar com essa base que ele já tem, né, para mantê-la, inclusive numa busca de mantê-la. E lembrando que no final de semana, né, começo da semana, teve a divulgação daquele vídeo de Bolsonaro ali comendo farofa, se derrubando todo, uma cena lamentável ali, que depois se descobriu, inclusive, que foi uma cena toda montada, né, e que foi retirada pelo ministro das Comunicações do ar, porque pegou muito mal. Bolsonaro buscou passar uma imagem de povão, mas aquilo é o que o governo considera povão e não o que é realidade do povo brasileiro. Então, assim, como que você vê isso? No mesmo dia, inclusive, em que foram divulgados os números de gastos de Bolsonaro com o cartão corporativo, né? Hoje o TCU anunciou que vai investigar Bolsonaro por conta desses gastos. Parece que acaba dando, assim, 800 mil reais por mês de gastos no cartão corporativo. Muito mais do que os últimos 4 anos de governo, juntando ali Dilma e Temer. Então, assim, como você tem visto essa estratégia de marketing de Bolsonaro? O Bolsonaro, ele tem, as pesquisas apontam que ele tem aí entre 20% e 30% de preferência do eleitorado nesse momento, né? É algo que pode cair ainda, porque ele vem caindo, né? Entretanto, as pesquisas apontam também que tem mais de 60% de rejeição, né, ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, a forma dele governar. Então, é uma pessoa improvável, uma vitória do Bolsonaro nas eleições é improvável. No entanto, ele tenta preservar esse contingente de eleitores, de seguidores, de modo a mostrar para o capital, para o mercado, né, para as pessoas que são anti-Lula, que ele é o único que pode enfrentar o Lula no segundo turno, que os outros não têm chance de chegar lá. Então ele tenta sobreviver no segundo turno. Sobrevivendo ao segundo turno, aliás, sobrevivendo na eleição, chegando como segundo colocado, resta saber se haverá o segundo turno, né? Se houver o segundo turno, ele já tem preparado para uma eventual derrota o discurso contrário à credibilidade das urnas eletrônicas, das eleições, e essas coisas todas que ele já colocou até um militar no Tribunal Superior Eleitoral. No entanto, não parece que ele tenha tanto apoio assim, como procura demonstrar de vez em quando, dos militares que estão dentro ou fora do governo. Então, a estratégia dele é sobreviver, porque é muito provável que, se ele não conseguir se eleger, que é o que todos imaginam que vai acontecer, é muito provável que ele vá preso, né? São muitos crimes pelos quais ele está sendo investigado, né? E veja só,
quando a gente fala, voltando ao assunto aí da abertura do ano eleitoral, né, eu lembro sempre daquela reunião ministerial de 22 de abril de 2020, que era o primeiro mês da pandemia, uma reunião do governo com todos os ministros, em que vazaram muitos palavrões, muita baixaria e muitas confissões, né? Foi lá que começou a circular a estratégia defendida pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de que o governo deveria aproveitar a pandemia para passar a boiada, né? Passar a boiada é desregulamentar toda e qualquer proteção ambiental, juntamente com o desmonte do Estado brasileiro, né? Então, aquilo foi um momento revelador do governo Bolsonaro, e na ocasião ele já falava para o ministro Paulo Guedes: não, Paulo Guedes, não fala em privatização do Banco do Brasil agora, vamos deixar para depois de 22. O que temos agora na pauta do Congresso Nacional? Tem privatização da Eletrobras, tem privatização dos Correios, que pode voltar a qualquer momento, tem reforma administrativa, que muitos apostam que o governo não vai ter força para votar. Então é possível mesmo que num ano eleitoral o governo Bolsonaro não consiga votar essas coisas, privatizações de empresas estrategicamente vitais para a economia, né, do país e para os interesses nacionais, para a soberania e tal. Mas é possível que não vote, mas é possível que, se ele vence, isso volte a ser colocado em pauta em 23. E não basta derrotar o Bolsonaro, então. Né? Então é importante que as pessoas saibam que a boa notícia de 2022 é que é o último ano desse Congresso, que é o pior Congresso da história. Né? Então, algumas alianças que estão se tentando construir aí, no campo da esquerda ao centro-direita, tem não só o objetivo de trazer uma vitória do campo progressista, mas trazer uma vitória do campo democrático para que possa governar. É preciso, de alguma maneira, fazer com que o Centrão imploda, porque o Centrão é a base da corrupção política do país, está no Centrão. Sem Centrão, não teria compra de votos para a reeleição do Fernando Henrique, sem Centrão não teria processo do mensalão, né? Sem Centrão não teria o golpe na presidenta Dilma, não teria Michel Temer, e não teria bolsonarismo. Né? Então, é a base do fisiologismo, é o que tem de pior na política brasileira. Então, esse último ano dessa legislatura também, a gente espera que seja o último ano de um Congresso que foi um dos piores da história do nosso legislativo. Perfeito. Pessoal, redebrasilatual.com.br, vocês acessem e daí, claro, vão ficar ligados em tudo que está sendo destaque nesse dia, nessa quinta-feira, nessa semana, no cenário político e social, é claro, aqui do país. Paulo, muito obrigada pela participação, um beijo, bom trabalho para vocês por aí, até semana que vem. Obrigado, Thalita, bom trabalho, bom 2022 e que seja um ano que passe rápido, para que 2023 chegue logo, sem pandemia e sem Bolsonaro.